Hare Krishna, tudo bem pessoal? Então estamos de volta com mais um Noite do Dharma e hoje a gente vai estar dando aí continuidade à série do Bhakti Rasamrita assim, do Néctar de Oceano da Devoção. Então hoje a gente vai estar entrando na quinta onda do segundo oceano, que vai falar sobre o Sthai Bhava, né, as emoções espirituais estáveis que formam a base da raça, a base do relacionamento mesmo principal, do tipo de emoção, do tipo de apego principal que um devoto, né, totalmente puro, uma alma liberada, experimenta por Krishna, chama-se Sthai Bhava, né, a base desse sentimento espiritual. Então, a gente já falou, né, nas outras ondas desse oceano, desse segundo oceano, os diferentes tipos de bhava, que são essas emoções espirituais, né? Então, a gente já falou nas outras ondas, né, sobre vibhava, que são os estímulos para o amor por Krishna, né? Então, você vê um objeto que te lembra Krishna, ou então ouvir uma descrição de um passatempo de Krishna, ouvir alguma coisa que parece Krishna, né? Como é dito que as gopis, quando veem a árvore tamala, que é uma árvore que tem a casca muito enegrecida, similar à tez do corpo de Krishna, elas se lembram, né, de Krishna. Então esse tipo de estímulo, falamos das anubhavas, né, que são manifestações externas de bhava. Então quando o devoto está experimentando alguma emoção espiritual, às vezes essa emoção, né, ela não fica só assim limitada à esfera subjetiva, só à psique, à psicologia do devoto, mas ela afeta o corpo do devoto, né? Então, às vezes, por exemplo, esses amigos de Krishna, que são guerreiros, né, como Arjuna e Bhima, às vezes eles ficavam irados, né, quando alguém ofendia Krishna e o corpo deles manifestava os sintomas de ira, né, que é você ficar carrancudo, franzido, né, já ficar pronto para a batalha, né, então o corpo fica mais quente. Então isso, por exemplo, é um tipo de anubhava, né, uma forma com a qual uma emoção espiritual interna afeta externamente seu corpo, né. Então tem as Satwika Bhavas, a gente também viu que são uma espécie assim, de reação corpórea involuntária, né? Então tem essas Anubhavas, que são manifestações físicas do amor por Deus, mas também tem as Satwikas, né? Que são assim, realmente quando a pessoa experimenta uma espécie de transe, né? De êxtase. E aí ela tem reações involuntárias, né? Como por exemplo Chaitanya Mahaprabhu rindo ou chorando, né? Gargalhando quando cantava Hare Krishna. E tem as Vyabhicharibhavas, né, que foram bem longas, a gente viu que são as emoções espirituais transitórias. Elas não chegam a ser como essas que a gente vai ver hoje, Staibhavas, que são emoções contínuas, né, que permanecem por muito tempo, ou mesmo permanecem por toda a eternidade junto com o devoto. As Vyabhicharibhavas, elas são emoções espirituais bem singulares, bem pontuais. Elas se manifestam de acordo com um determinado estímulo, de acordo com um determinado passatempo, uma situação que o devoto está experienciando ali. Depois elas se dissolvem, né? Então essas Vyabhicharibhavas, que são em número de 33, a gente já viu todas elas, né, detalhadamente, elas são como uma espécie de tempero do amor por Krishna, né? Então, assim, quando a gente prepara uma receita, por exemplo, você está fazendo um risoto, né? Tem a base da receita lá, que é arroz, né? Talvez com vegetal. E tem, por exemplo, os temperos que você adiciona, que podem mudar. Então, se você faz o mesmo prato, o mesmo risoto, mas com temperos distintos, mesmo que a base seja a mesma, o sabor vai mudar totalmente, dependendo dos temperos que você coloca, né? Então, as vyabhicharis são esse tipo de tempero do amor por Deus, e a base da receita, né, no caso o risoto em si, o arroz lá com os vegetais, seria a Staibhava, que são as emoções que a gente vai ver agora, tá bom? Então hoje a gente vai fazer uma introdução dessa quinta onda do segundo oceano, tá bom? Então, antes da gente entrar propriamente dito no tema do vídeo de hoje, porque até agora a gente só estava recapitulando as outras coisas que a gente viu nesse segundo capítulo do Bhakti Rasamrita Sindhu, só lembrando que o dia de hoje, o dia que a gente está pelo menos postando esse vídeo no canal, é o Dia dos Pais, né? Não sei se todo mundo que vai estar assistindo propriamente nesse dia, mas a gente está postando no Dia dos Pais, então fica aí o nosso Feliz Dia dos Pais para todos, né, os pais que estão assistindo, porque o Dharma de pai é um Dharma muito importante, muito singular. O próprio Krishna, quando veio a esse mundo, ele exemplificou a importância do Dharma de pai, porque ele mesmo teve muitos filhos, e quando a gente fala muito, são muitos mesmo, né? São mais de 160 mil filhos que Krishna teve. E Krishna mesmo tem uma relação muito especial com os pais dele, né?
Nanda Maharaj, que foi o pai dele adotivo, que criou ele em Vrindavana, e Vasudeva, né, o seu pai biológico, com quem ele começou a conviver ali já na adolescência, né, e na vida adulta. Então, o Dharma de pai, basicamente, é um Dharma onde você tem que representar Krishna, né, na vida do seu filho, né, porque Krishna, ele é o nosso protetor, ele é o nosso salvador, é ele que nutre a gente. E o pai material, né, o pai que está dando ali vida ao corpo biológico, ele vai tentar servir Krishna sendo um instrumento de Krishna para essas coisas, né? Então ele vai estar ali da mesma forma que, por exemplo, o Senhor Brahma, ele é um criador secundário desse universo, né? Ele na verdade só está criando, só está moldando, dando forma à criação primária de Krishna. Todos os elementos que Brahma usa para fazer essa criação são dados por Krishna. O poder, né, que Brahma tem de criar, né, o poder, a potência criativa de Brahma também vem de Krishna, mas Brahma, ele cumpre um papel ali, né? Apesar de tudo vir de Krishna, Brahma é um instrumento de Krishna. Então, da mesma forma, o pai, assim como a mãe, tem que proteger, tem que criar, tem que educar, tem que nutrir os filhos, e na verdade essa potência, né, de educar, de sustentar, de manter e de salvar alguém, né, todas elas vêm de Krishna. Krishna é o nosso verdadeiro abrigo, né? Mas o pai e a mãe, eles cumprem esse papel, eles são representantes de Krishna em uma certa medida dentro desse mundo, e por causa disso é um Dharma muito importante, né, para quem teve um bom pai, né, que teve ali, cumprindo com seus papéis, quanto importante para a pessoa que aceita esse Dharma, né, pessoa que aceita se colocar nessa posição como instrumento de Krishna, com certeza ele adquire muita maturidade, muita experiência, e com certeza ele desenvolve uma espécie de desapego, né, que a maternidade e a paternidade, elas são especialmente qualificadas para dar pra gente, né? A paternidade, ela força a gente a deixar de ser ensimesmado, né, de ter o nosso próprio interesse pessoal como centro da nossa vida. Então a gente vai ver, inclusive agora quando a gente estiver falando das raças, a importância da paternidade nas relações espirituais, né, a importância até da paternidade nos passatempos de Krishna. Então, com certeza, é um Dharma muito especial, mais uma vez, nosso Feliz Dia dos Pais. E agora, sem mais delongas, vamos entrar no tema de hoje, que é a quinta onda do segundo oceano de néctar da devoção. Então, Rupa Goswami, ele começa esse capítulo falando sobre o tema central desse capítulo, que é Sthai Bhava, né? Essa emoção espiritual fixa, né? Essa emoção espiritual preponderante na vida de um devoto, que é a base da sua raça, a base da sua relação com Krishna. Então, Rupa Goswami, ele define Sthai Bhava como aquela bhava, ou seja, aquela emoção espiritual que ela governa as demais bhavas, que ela controla, que ela é como uma emoção imperadora, uma emoção imperatriz, né? Ela está ali regendo as demais emoções espirituais na vida do devoto, e ele fala que a Sthai Bhava, ela é capaz de governar dois tipos de bhavas, né? As bhavas favoráveis, como Hasya, por exemplo, né? O humor, quanto às bhavas contraditórias, como Krodha, ira, né? Então alguém, por exemplo, está ali rindo junto com Krishna, porque Krishna está fazendo graça, contando piada, né? É o tipo de emoção que a gente vê como favorável. Os amiguinhos dele ali ao redor dele, rindo das traquinagens dele, parece algo muito favorável a você cultivar uma relação com Krishna. Mas tem também a bhava que parece assim contraditória, no sentido de que ela é hostil a Krishna, como a ira, você está irado com Krishna. Mas a gente sabe que isso pode se manifestar numa relação plenamente espiritual, né? Como, por exemplo, quando Radharani fica irritada com Krishna, ela está irada com ele porque ele fez alguma coisa que não devia, foi se encontrar com outra golpe, atrasou para um encontro. É Krodha, é ira que ela está experimentando, é uma emoção contraditória, você tem raiva de Deus. Só que ela está tendo ira contra Krishna, mas essa ira é totalmente amorosa. Por quê? Porque essa ira dela, que é uma emoção contraditória, está sendo governada pela Sthai Bhava, pela emoção primordial dela, né? Que é qual? É a emoção de uma amante, né? Então a ira que ela está sentindo não é uma ira qualquer, é uma ira que uma pessoa que ama muito Krishna, que ama Krishna no grau mais íntimo possível, experimenta com ele por causa de uma situação bem particular. Então esse é o poder da Sthai Bhava, esse que é o poder dessa emoção espiritual base da nossa raça, né? Ela governa, ela agrupa ao redor dela, ela congrega todos os outros tipos de emoções espirituais e faz com que todas elas tenham coerência e todas elas sirvam de fundamento para a nossa relação eterna com Krishna, né? E aí, a Rupa Goswami, ele explica que essa Sthai Bhava,
ela nada mais é do que uma rati, ou seja, um apego espiritual totalmente direcionado para Krishna, né? Então, quando alguém chega assim num nível de estar profundamente apegado por Krishna, e esse apego, ele na verdade nada mais é do que todos os tipos de apego que a gente pode experimentar totalmente canalizados para Krishna, ou seja, não existe mais nenhum outro foco para o nosso apego. Então, esse apego totalmente condensado, concentrado em Krishna, ele se transforma nessa Staibhava, né? Então, Rupa Goswami fala que essa rati, esse apego por Krishna, ele pode ser de dois tipos, né? Pode ser Mukhya ou Gauna. Mukhya é primário, Gauna é secundário. Então, nosso apego por Krishna, ele é fundamentalmente dividido nessas duas categorias. E a Mukhya Rati, ou seja, o apego primário, principal por Krishna, também, né, é chamado de Shuddha Sattva Visheshatma, né? Visheshatma significa uma coisa que é totalmente concentrada dentro da pessoa, né? Rupa Goswami ele já deu um termo que a gente viu lá no começo do Bhakti Rasamrita Sindhu, que é uma das qualidades de Bhakti, uma das qualidades da devoção, que é Sandrananda Visheshatma, né? Que Bhakti faz com que toda a felicidade se torne condensada dentro da gente, né? Então aqui ele está usando de novo essa palavra Visheshatma para definir a Mukhya Rati, ou seja, o principal tipo de apego que a gente tem por Krishna, que ele chama de Shuddha Sattva Visheshatma, ou seja, ela faz com que toda a bondade pura, toda a bondade espiritual se torne condensada dentro de nós, né? Qual é a diferença da bondade pura para a bondade material? A bondade material é aquela que Krishna explica no capítulo 14, 17 da Bhagavad Gita, e ela é a bondade que nasce da gente, ela é a bondade que nasce da nossa virtude, da nossa moralidade mundana, né, material. Então, assim, a gente pode ser honesto, a gente pode ser piedoso, a gente pode ser virtuoso a partir da nossa experiência dentro desse mundo material. Mas existe uma bondade que transcende totalmente os limites da matéria, né, que é a bondade pura, é a bondade que vem de Krishna, né? A gente não tem condições de desenvolver essa bondade pura a menos que a gente entre em contato com Krishna e seja empoderado por ele para ter essa bondade pura. E a nossa bondade material, ela é limitada, né? A bondade material, inclusive, ela pode servir de forma de alienação de Krishna. Você pode se esquecer de Deus e ser totalmente puro, ser totalmente puro não, ser totalmente virtuoso, moralista dentro desse mundo, né? Mas essa sua virtude, essa moralidade, ela não é pura. Por quê? Porque você ainda está separado de Krishna e você pode, inclusive, se sentir melhor do que os outros porque você é uma pessoa bondosa e justa e honesta, né? Você pode, inclusive, sentir que você não precisa de Deus porque você é correto, você é ético, você é virtuoso o suficiente para ser seu próprio salvador. Então, a bondade material ela pode servir como forma da gente se isolar de Krishna. A bondade pura ela é a bondade que vem de Krishna, reforma o nosso caráter e faz com que a gente viva para Krishna e ofereça tudo para Krishna. Então, a bondade pura, ela vem de Krishna, ela purifica a gente e faz com que a gente se conecte de novo a Krishna. E quando a gente condensa muita bondade pura dentro do nosso coração por ter praticado Bhakti com muita intensidade, né? O nosso coração ele se torna pleno de duas potências espirituais, que é Ladini e Samviti, né? Essas duas Shaktis, essas duas potências espirituais, elas são responsáveis, né, respectivamente, pelo prazer da vida espiritual, Ladini Shakti, né? Essa bem-aventurança da vida espiritual, e por conhecimento sobre Krishna, que é Samviti Shakti, né? A potência de conhecimento espiritual. Então, o devoto que se apegou muito a Krishna, naturalmente ele experimenta muito prazer na vida espiritual, e ele tem muito conhecimento sobre Krishna, né? Não só conhecimento teórico, teológico, mas ele tem conhecimento muito prático, muito íntimo sobre Krishna. Ele conhece Krishna na prática. Por quê? Porque ele está cultivando ali uma relação com Krishna. Ele experimenta a presença de Krishna na vida dele. Ele se conectou com Krishna de tal forma que ele vai entendendo a mente de Krishna, o desejo de Krishna, né? Ele se tornou um instrumento tão útil na mão de Krishna. Krishna usou ele tantas vezes que agora ele está entendendo quais são as verdadeiras intenções de Krishna, né? Então, uma pessoa que ela purificou o coração dela com essas duas potências, ela pode desenvolver essa Mukhya Rati, esse apego primordial, esse apego primário por Krishna, né? E aí, Rupa Goswami, ele dá mais um detalhe técnico, né? Mais um. Ele divide essa Mukhya Rati, esse apego primário por Krishna, em mais dois tipos, Swartha e Parartha. Então, Swartha é o apego por Krishna que ele floresce com as bhavas favoráveis, né? Então, por exemplo, quando você está diante de uma circunstância favorável, Krishna acabou de derrotar um demônio, ou Krishna está ali tocando a flauta dele, totalmente belo, Krishna riu para você, né? Krishna chegou e contou uma piada para você, tentou te alegrar, te deu um presente, aí isso é uma bhava favorável, né? Então, diante dessas circunstâncias, o apego floresce. Mas diante de uma bhava contraditória,
Então, esse sentimento, ele se torna totalmente carregado de tristeza, de pesar espiritual, de separação. Então, por exemplo, Krishna sumiu diante de você, Krishna foi embora de Vrindavana, ou então Krishna não foi ao encontro que estava marcado, ou Krishna se esqueceu do compromisso que tinha. Então, isso é uma bhava contraditória, né? Uma bhava desfavorável, né? Então, diante dessa bhava desfavorável, o que acontece é que se manifesta Vipralamba, né, que é a separação de Krishna, ou qualquer outro tipo de pesar espiritual. Existem sentimentos espirituais pesarosos, né? Eles não têm nada a ver com pesar material, com a lamentação material, eles são totalmente espirituais, né? Mas eles são, assim, sentimentos que têm essa conotação negativa, ainda que sejam totalmente espirituais, totalmente conscientes de Krishna, né? Então, né, existe Ananda, existe felicidade espiritual, mesmo nessas bhavas contraditórias. Mas elas são sentimentos, né, de pesar, de lamentação, de sofrimento, ainda que seja numa plataforma espiritual. E tem a Prarartha, né? A Prarartha é o contrário, é o tipo de apego por Krishna que floresce independente da circunstância, tanto diante de uma bhava favorável quanto, né, diante de uma bhava contraditória. E principalmente diante de uma bhava contraditória, né? Então, por exemplo, tem os amigos de Krishna que têm humor cavalheiresco, eles gostam de lutar, gostam de desafiar Krishna, e esse sentimento deles de querer desafiar Krishna é um tipo de Prarartha. Por quê? Porque quando eles estão de bem com Krishna, eles gostam de desafiar Krishna com humor jocoso, humor de brincadeira, né? Então eles ficam chamando Krishna, vem aqui jogar o jogo, vamos ver se você consegue me ganhar. Eu acho que não, porque eu sou melhor do que você e tal, né? Então eles têm esse humor assim de brincadeira, né? De ficar desafiando e ficar diminuindo Krishna, que é coisa que às vezes os amigos fazem entre si, né? Ficam ali diminuindo o outro, mas num humor de amizade, de brincadeira, né, intimidade. Mas quando eles estão bravos com Krishna, eles também desafiam Krishna, né? Então Krishna, por exemplo, fala que vai embora de Vrindavana e os vaqueirinhos ficam irados com ele, ficam chateados, e falam, Krishna, eu vou derrotar você, né? Eu não vou deixar você sair de Vrindavana. Eu vou impedir que você vá embora com meus próprios braços e você não vai conseguir me enfrentar, porque você sabe que você é muito mais fraco que eu. Então eles estão chateados com Krishna, e diante desse chateamento que eles estão com Krishna, o próprio humor deles cavalheiresco, de querer chamar Krishna para um desafio, de querer enfrentar Krishna, fica mais forte, fica ainda mais tonificado, né? Então, isso se chama Prarartha, um humor que floresce independente da circunstância, né? Então, Mãe Yashoda, por exemplo, querendo educar Krishna. Quando tá tudo bem com Krishna tá comportadinho, ela quer educar Krishna. Quando Krishna faz pirraça, quando Krishna faz bagunça, quando Krishna apronta alguma coisa, aí que ela quer educar Krishna ainda mais. Então isso é Prarartha, né? É o humor que se manifesta quando tá tudo certo ou quando as coisas não estão indo aparentemente bem no passatempo, né? Assim, quando o tempo fecha, quando Krishna age ali de uma forma inadequada com o devoto, ainda assim esse humor continua florescendo. E essa Rati, essa Mukhya Rati, esse apego primário por Krishna que a gente experimenta, ele assume uma entre aquelas 5 formas principais, as raças principais que são muito famosas, né? Que é Shantarasa, o humor de neutralidade, Dasyarasa, que é o humor de servidão, Sakyarasa, que é o humor de amizade, Vatsalyarasa, que é o humor, né, de maternidade, paternidade, e Madhuryarasa, que é o humor de amor conjugal, né? E Rupa Goswami, ele fala uma coisa muito interessante aqui, que o tipo de raça que vai se manifestar no coração do devoto, a raça primária, a base da relação dele com Krishna, depende muito da natureza individual do devoto, né? Então, o tipo de personalidade que o devoto tem está diretamente relacionado com o tipo de raça que ele vai desenvolver. O tipo de interesse por Krishna que ele mesmo cultivou vai ajudar a moldar a raça primária dele, né? Então, existe um tipo de pensamento assim de que simplesmente do nada uma raça vai brotar no nosso coração. Você não meditou especificamente nenhuma raça com Krishna, você não cultivou nenhuma raça, e aí do nada brota um sentimento de amizade assim com Krishna, e você agora virou BFF de Krishna, né? Best Friend Forever de Krishna, melhor amigo de Krishna. Mas você, não foi algo que você cultivou. Você não desejou ser amigo, você não desejou ser pai, você não desejou ser namorado de Cristo, você não desejou nada, você não cultivou nada, mas do nada um sentimento completo aparece no seu coração. E o Rupa Goswami aqui ele fala que não. Depende do devoto ir cultivando, ir estimulando um desses tipos de raça, né? E aí, Rupa Goswami fala também que a raça que a gente experimenta
com Krishna, essa raça, né? Ela se divide nesses 5 tipos. E como que são caracterizados esses 5 tipos de raça? Então, o primeiro tipo de raça que ele fala é o que ele chama de Shuddharati. Né? Shuddharati significa apego puro. E ele fala que esse apego puro é o apego por Krishna que não é maculado, não é misturado, né, com um sentimento de possessividade. Né? E ele fala que, por sua vez, essa Shuddharasa, ela se divide em outros 3 tipos. Samanya, Swatcha e Shanta. Então, Samanya Rati, ou Samanya Rasa, é o apego por Krishna que normalmente se manifesta tanto em crianças quanto em pessoas ordinárias, que ele fala aqui, né? Uma pessoa ordinária é uma pessoa que não, dentro da concepção aqui do que o Rupa Goswami está falando, é uma pessoa que não praticou Shuddha Bhakti, né? Serviço devocional puro. Então, uma criança se apega por Krishna, por exemplo, quando ela ouve um tipo de história que é engraçado, né? E aí ela gosta de Krishna. Quando ela vê, por exemplo, um bonequinho de Krishna que é fofinho, né? Então, a criança muito sem ter compreensão, né? Ela vai lá e vai gostando de Krishna. Krishna é muito atrativo para as crianças, né? Dependendo do tipo da criança, né? Da mentalidade ali da criança, da personalidade dela, ela vai gostar de um aspecto diferente de Krishna. O meu filho, por exemplo, ele gosta muito de história de Krishna matando demônio. Por quê? Ele gosta muito desse tipo de história de aventura. Né? Meu filho ele não gosta muito de história, assim, tipo, 3 porquinhos. Ele gosta de aventura mesmo, que tem um herói, um cavaleiro que vai lá e luta com dragão, luta com monstro. É esse tipo de coisa que ele gosta. Se não tiver uma luta entre um herói e um monstro, ele não curte, não. Então, quando ele escuta história de Krishna matando todos aqueles demônios em Vrindavan, ele gosta. Né? Esse é o tipo de história de Krishna que ele se apega, né? E é o tipo de história que normalmente eu conto pra ele e ele gosta muito. Então, assim, as crianças, elas gostam de Krishna naturalmente, né? Porque ele é atrativo. E muitas vezes sem ter praticado serviço devocional, sem mesmo entender que Krishna é Deus. Nem entende que Krishna é Deus, mas já tem uma atraçãozinha ali. Esse tipo de atração é Samanya Rati, né? E pessoas ordinárias aqui que o Rupa Goswami fala, também é uma pessoa que você conta uma história de Krishna, ela para, escuta, como se fosse um conto mitológico qualquer, né, ou uma história ficcional, ela gosta, né? E você pega a Krishna, se atrai por Krishna como se atrairia por um personagem fictício, né? Ou então por qualquer criatura mitológica. Isso é um tipo de apego por Krishna, né? Mas não é um tipo de apego que vai criar uma bhava permanente no seu coração, uma emoção espiritual permanente no seu coração. Mas já vai purificando seu coração, então chama-se Samanya. Mais avançado do que isso, tem a Swatcha Rati. Né? Swatcha significa transparente. Então esse é o apego por Krishna que Rupa Goswami explica que se manifesta numa pessoa que ela não cultivou uma raça específica, ela não cultivou nenhum tipo de relação específica com Krishna, mas ela se associou intensamente com devotos avançados, devotos que já cultivaram uma raça com Krishna, e essa pessoa ela fez serviço devocional e está fazendo serviço devocional na companhia desses devotos avançados. Então o Rupa Goswami fala que o coração dela se torna como um cristal, né? Um cristal ele tem a capacidade de refletir as cores, as luzes do ambiente. E aí, Rupa Goswami fala que esse coração cristalino ele vai refletir o brilho da raça dos devotos avançados com quem essa pessoa se associou. Né? E aí ele dá um exemplo de um brahmana que vivia numa vila e nessa vila tinha devotos avançados em todas as raças. E esse brahmana ele estava se associando com todos esses devotos. Então, às vezes, ele sentia o ímpeto de orar lá para a deidade dele com humor de servo, né? Então, ele orava, ó, meu Senhor, me proteja, me dê conhecimento, me dê compreensão, me dê pureza, protege-me. Então, assim, esse sentimento, né, de um servo lá pedindo o abrigo do seu mestre, do seu senhor. Mas, às vezes, ele pensava uma coisa engraçada e queria compartilhar aquilo com Krishna. Então, ele ia lá e contava esse pensamento engraçado, contava até piadas para Krishna como um amigo faz, né? E às vezes ele sentia um impulso de proteger Krishna. Então quando ele via alguém, por exemplo, falando algo contrário à consciência de Krishna, ele sentia uma espécie de amor paternal mesmo, sabe? Um pai quando vê o filho em perigo, aí ele ia lá e protegia a consciência de Krishna, defendia Krishna publicamente, não só como um apologeta, um pregador faz, mas ele fazia isso com sentimento de pai de Krishna mesmo. E às vezes ele ansiava por Krishna como uma amante, como uma gopi anseia por Krishna. E por que esse Brahmana apresentava toda essa variedade de humores?
porque ele mesmo não tinha cultivado uma relação específica com Krishna, mas ele era muito devotado a Krishna e ele estava associado com devotos avançados que já estavam bem estabelecidos em cada uma dessas raças. Ele se associava com o servo de Krishna e quando ele acabava de fazer o serviço dele lá com o servo de Krishna, o coração dele ficava cheio de humor de servidão. Aí ele depois ia lá e tomava praçada com um devoto que era amiguinho de Krishna. Ele já tinha cultivado Sakyarasa com Krishna, era bem fixo na relação de amizade com Krishna. E aí o coração dele ficava tomado desse sentimento também ali, né, fraterno e ficava querendo brincar com Krishna e por aí vai. Então isso é Swacharasa, é uma raça meio que vai mimetizando, vai copiando, né, as raças das pessoas com quem você se associa, porque você mesmo não tem uma raça definida, mas você tem avanço em Bhakti o suficiente para experimentar uma raça, mas ainda você não cultivou uma, então por isso você não fica fixo em nenhuma delas, né? E tem Shantarasa, né? Shantarasa é essa raça famosa que é a base das raças principais, né? Que é essa raça de neutralidade. Então, Rupa Goswami fala que quando a pessoa cultiva muita equanimidade, né, muito chama, que é a equanimidade, ela assim, passa a ver todo mundo, né, igual o Krishna fala, com os mesmos olhos, né, igual o Krishna fala na Bhagavad Gita, a pessoa que vê o Brahmana, né, vê o elefante, a vaca, o cachorro, o comedor de cachorro, todo mundo com os mesmos olhos, né, ou então vê uma pedra, um seixo de ouro, essas coisas, todas com os mesmos olhos, isso é equanimidade. Então, a pessoa que fica muito fixa nessa equanimidade, ela se habilita a entrar em Shantarasa. E aí, o que acontece? Rupa Goswami fala que quando alguém fica fixo em Shantarasa, um humor neutro em relação a Krishna, né, muito apegado à espiritualidade, muito apegado a ter uma relação espiritual com o mundo, com a realidade, mas sem uma raça fixa, definida, né, mas totalmente livre do egoísmo material, essa Shantarasa se instala no coração da pessoa, ela destrói qualquer apego material que a pessoa tem e produz apego por Paramatma, pela superalma, né? E aí a pessoa passa a ter uma relação direta com Paramatma e aí ela cultiva uma relação direta com Deus, com Bhagavan. E essa relação é totalmente desprovida de possessividade, né? Então a pessoa ela não se vê como dona de Krishna. Muito pelo contrário, ela vê Krishna com total admiração. Ela vê Krishna, assim, né, com total absorção espiritual. Mas ela não tem uma relação definida com Krishna. Ela só admira Krishna, né, só um espectador dos passatempos de Krishna. Então, Rupa Goswami dá dois exemplos, assim, bem significativos, né? Um, ele fala que Narada Muni, né, ele tocou a vina dele uma determinada vez, e Sanaka, né, que era um dos 4 Kumaras, estava ali perto, e o corpo dele começa a tremer de emoção espiritual. Por quê? Porque Narada Muni estava tocando a vina e cantando uma canção sobre Krishna. E aí o corpo de Sanaka Kumara começa a tremer de êxtase espiritual, apesar dele ser um Brahma Gyani, né? Apesar dele ser alguém que está cultivando a meditação no Brahman pessoal, né? Mas ele está apegado a Krishna. Só que ele não tem uma raça definida com Krishna, né? Então ele é uma espécie só de espectador dos passatempos de Krishna. Isso é a base da Shantarasa. O próprio cenário que compõe os passatempos de Krishna, né, as árvores, a grama, costumam estar situados em Shantarasa. Eles são um palco para os passatempos de Krishna se manifestarem, né? E eles ficam ali admirados, vendo todo tipo de passatempo, Krishna brincando com os amigos, Krishna passeando com os pais, Krishna namorando com as golpes. Eles são assim, espectadores de todos esses passatempos, mas eles não se identificam com nenhuma dessas raças específicas, né? E aí um outro exemplo que Rupa Goswami dá é uma oração que um devoto fez, e esse devoto fala o seguinte, né? Por ter servido aos devotos, eu abandonei a felicidade da liberação e comecei a desejar ver o Senhor de tez escura. Né? Ou seja, esse devoto, antes de ser um devoto, ele também foi um Brahma Gyani, alguém que meditava no Brahman buscando essa liberação. Né? Ele era um monista. Mas como ele se associou com os devotos e serviu os devotos, Bhakti entrou no coração dele. E como essa pessoa era totalmente livre, né, de kama, do egoísmo, livre do karma, ela se tornou um devoto puro. Mas ela se tornou um devoto puro sem nenhuma raça específica. Mas ela deseja ver Krishna, ela deseja ver o Senhor de tez enegrecida, né? Ela tem esse desejo de entrar em contato com Krishna, mas sem nenhuma emoção específica, né? E aí, Rupa Goswami ele fala que essa Shuddharati,
essa rati pura, ela não costuma ser misturada, né? Ela não é misturada com outras ratis, com outros tipos de apego. Mas ele fala, olha, esse tipo de emoção é a emoção espiritual que alguém sente quando ele não tem nenhum senso de possessividade com Krishna. Mas existem emoções espirituais que são superiores, quando são misturadas com possessividade. A pessoa acha que Krishna é o objeto de desejo espiritual dela, né? E aí Rupa Goswami fala, existem 3 tipos de amor espiritual no qual a pessoa ela tem um senso de posse em relação com Krishna, que é Priti, Sakya e Vatsalya. E quando a pessoa ama Krishna, serve Krishna, ama os devotos, serve os devotos, e esse amor é totalmente puro, não é mais maculado, né? Nem por desejo de satisfação material, nem pelo desejo de liberação, dependendo do recipiente da misericórdia e do amor de Krishna, né? Ou seja, dependendo do coração do devoto, do tipo de personalidade que esse devoto tem, dependendo do tipo de relação que ele desenvolveu com Krishna, esse amor espiritual que é misturado com um desejo de você possuir Krishna, né? Possuir uma relação específica com Krishna, ele vai se manifestar de uma dessas 3 formas, o Priti, o Sakya e o Vatsalya. Né? E aí, esse amor definido por Krishna, esse amor, entre aspas, possessivo, né? Ele pode se manifestar como Kevala ou como Sankula. Né? Kevala é quando ele não é misturado com outras raças. E aí os exemplos que Rupa Goswami dá são de Rasala. Né? Rasala, ele era um servo de Krishna em Vrindavana, né? Ele era um empregado na casa de Nanda Maharaj, que ele era servo de Krishna, 100% servo, né? Ele não manifestava outros tipos de emoções, ele era totalmente servil a Krishna. Shridama, que é o amigo de Krishna, que é 100% amigo, né? Ele não tem nenhuma mistura de servidão, nem de paternidade, ele é só amigo de Krishna mesmo. E Nanada, que é um ancião em Vrindavana, que ele é totalmente nutrido e dotado de sentimentos paternais por Krishna. O humor paternal dele não é misturado com nenhum outro tipo de humor, né? E aí ele dá exemplos também de Sankula, que é quando várias raças estão misturadas. Então, por exemplo, ele dá o exemplo de Uddhava. Uddhava é amigo de Krishna, mas a amizade que Uddhava tem por Krishna, às vezes é misturada com um sentimento de servidão, né? Outro exemplo é Bhima, né? Amigo de Krishna também, primo de Krishna. Só que a amizade de Krishna com Bhima, às vezes é misturada com servidão. Bhima quer ir lá e servir Krishna. Mas às vezes é misturado com paternidade. Bhima quer ir lá proteger Krishna. E Mukara, né? Mukara é uma idosa de Vrindavana, muito amiga de Krishna, né? Então o sentimento dela é um sentimento maternal. Ela é uma senhora idosa, ela quer proteger Krishna, quer educar Krishna, igual os outros idosos de Vrindavana fazem. Mas ela é bem amiga de Krishna, ela tem uma mistura de amizade. Então às vezes ela fala de igual para Krishna, Krishna zomba da cara dela e coisas do tipo, e ela zomba de Krishna também, ficam fazendo piada com o outro. Né? Isso é coisa de amigos, isso não é coisa que você faz com uma pessoa mais velha. Mas eles tinham esse tipo de relação. Né? Então isso é Sankula. É quando várias raças são misturadas, mas uma é proeminente. Por exemplo, o Uddhava, a relação proeminente que ele tem com Krishna é de amizade, ainda que ele manifeste sintomas de servidão. Então, qual é a diferença desses 3, né? De Priti, Sakya e Vatsalya? Priti é quando o devoto ele vê Krishna como superior. Né? O devoto ele vê Krishna assim como o objeto da sua adoração. Né? Ele quer possuir Krishna como seu senhor. Ele quer direcionar toda a sua devoção para Krishna, né, como objeto da sua adoração, e ele vê a si mesmo como objeto da misericórdia de Krishna. Né? Então existe essa separação bem definida. Né? Krishna é o superior e o devoto é o inferior. Isso é a relação de Priti, né? Relação que a gente também chama de Dasya, de servidão. Né? E aí o que acontece? Rupa Goswami ele dá exemplos dessa Priti ou dessa Dasya, né, desse sentimento de servidão no qual você vê Krishna como superior. Ele bota uma oração que está no Mukunda Mala Stotra, né, um livro bem famoso de orações. E essa oração, o devoto está falando o seguinte: ó destruidor do demônio Naraka, onde quer que eu viva de acordo com seus desejos, quer seja na terra, quer seja no céu, quer seja no inferno, que eu sempre me lembre dos seus 2 pés, né, cuja beleza derrota até aquela beleza dos lótus que florescem no outono, e que eu lembre dos seus pés de lótus mesmo no momento da minha morte. Então isso é super servidão, né? Imagina, o devoto está orando para sempre se lembrar de Krishna,
né? E mesmo no momento da morte dele, ele está totalmente rendido a Krishna. Se Krishna quiser mandar ele para o inferno, ele vai. Ele não está fazendo nenhuma oposição ao desejo de Krishna. Ele é totalmente rendido ao desejo de Krishna e totalmente assim capacitado, né, para servir Krishna em qualquer circunstância. Isso é Priti, isso é Dasya. Agora, Sakya é diferente. Sakya é quando o devoto vê Krishna como seu igual, né? Então os amigos de Krishna, eles não veem Krishna como superior. Por isso que eles fazem piada da cara de Krishna, né? Não fazem piada só com Krishna. Eles fazem piada da cara de Krishna. Se Krishna faz uma coisa ali meio desengonçada, eles já começam a zombar de Krishna, como dois amigos íntimos fazem, né? Um tira sarro, assim, da cara do outro, né? E é isso que Krishna e os amiguinhos dele fazem. E aí, um exemplo que Rupa Goswami dá aqui é de Shridama, né? Porque Shridama, ele é um amigo de Krishna que também é bem rival, né? Sabe esses amigos assim que às vezes ficam rivalizando? Eles são desse tipo, né? E aí Shridama uma vez falou assim com Krishna: ó, Krishna, agora o seu orgulho empobreceu ao ser derrotado pelos meus braços, né? Porque Shridama e Krishna, eles têm muito esse detalhe assim, que eles gostam de competir em dois tipos de jogos, né? Um é disputa de bastão. Cada um vai lá e confecciona o seu bastão e eles ficam lutando com o bastão, um batendo assim no bastão do outro, né? E vem quem consegue tirar primeiro o bastão da mão do adversário. E o outro é que eles gostam de confeccionar seu próprio arco e flecha, usando a madeira que tem disponível nas florestas de Vrindavana, e aí fazem competição de arco e flecha, né? Eles botam lá os alvos, né? Aí preparam suas aljavas, enchem de flecha e vão correndo e atirando flechas e tentando acertar os alvos, ver quem faz a mira mais precisa, né? Então, nessa situação aí, parece que Shridama ganhou de Krishna e começou a zombar e falar: olha só como eu sou mais forte que você, né? Então, eles se veem como igual. E tem Vatsalya Rasa, Vatsalya Rati, né? Que é quando o devoto ele vê Krishna como inferior, né? Ou seja, esse devoto, ele é digno do respeito de Krishna, né? Normalmente a gente pensa em relação com Deus, que Deus é digno do nosso respeito. Mas Vatsalya Rasa é tão especial que essa relação ela é subvertida. Agora o devoto que ele é alvo do respeito de Krishna, né? E agora é a obrigação dele, porque ele é superior a Krishna, abençoar Krishna, proteger Krishna, dar afeto para Krishna. Todas essas coisas que a gente normalmente espera de Deus, né? Ser protegido por Deus, ser nutrido por Deus. Deus vem para esse mundo como um avatar para revelar conhecimento espiritual para a gente, para educar, né? Deus vem como um avatar nesse mundo para nos educar, para nos proteger. Mas aqui na Vatsalya Rasa é o contrário. É o devoto que protege Krishna, é o devoto que educa Krishna. E é o devoto que dá afeto para Krishna, né? Então, Rupa Goswami fala que Krishna ele é muito dependente dos abraços e beijos dos devotos que estão em Vatsalya Rasa, né? Então, assim, uma criança, por exemplo, ela depende disso, né? Ela fica esperando que o pai, a mãe, o avô, a avó, seja carinhoso com eles. Não basta só educar, não basta só proteger, tem que ser afetuoso, né? Então, Krishna, ele espera e Krishna depende do afeto dos seus superiores, né? E aí, Rupa Goswami, ele bota um tipo de declaração que é típica de quem está em Vatsalya Rasa. Essa declaração que ele bota aqui nesse capítulo fala o seguinte: essa floresta, né, floresta de Vrindavana, ela tá cheia dos hostis servos de Kansa, mas agora o meu terno menino Krishna não para de ir para lá. E o que eu vou fazer? Né? Então essa declaração ela assim, denota uma preocupação com a saúde de Krishna, com o bem-estar de Krishna, né? Com a integridade, com a segurança de Krishna. Então, normalmente é o contrário, né? A gente contempla Deus como sendo todo-poderoso, nada de mal vai acontecer com ele. Ninguém tem medo pela segurança de Deus, né? Mas o devoto que está em Vatsalya Rasa tem. Ele teme a segurança de Krishna porque ele não vê Krishna como Deus. Ele vê Krishna como alguém que ele tem a obrigação de proteger, né? E aí, uma coisa que Rupa Goswami fala é o seguinte: essas três raças, elas têm relações muito bem definidas com Krishna. Mas existe uma rati, existe um tipo de apego que transcende o apego que essas três raças direcionam a Krishna. E ele chama esse tipo de rati, esse tipo de apego, de Priyata Rati, né? Então é o apego daquelas donzelas espirituais que tem Krishna como o seu queridíssimo, né? Que tem um grau de intimidade que mistura as emoções espirituais todas que a gente viu até agora e transcende todas elas. Então, as donzelas de Vrindavana, as gopis, né? Elas veem Krishna como seu senhor
elas também são amigas de Krishna, elas também querem cuidar e proteger de Krishna, que são as emoções espirituais que a gente viu até agora, mas elas fazem tudo isso com um grau de intimidade que ninguém mais tem com Krishna. Então essa raça que elas têm por Krishna também é chamado, né, e é o nome mais famoso, é Madhurya Rasa, esse amor que é mais doce, né, do que qualquer doçura que existe disponível nesse mundo. E Rupa Goswami ele fala aqui que essa Madhurya Rasa, ela se manifesta em 8 tipos de desfrute conjugal, né, diferentes entre as donzelas de Vrindavana, essas donzelas espirituais, e Krishna, né? Os detalhes, as nuances desses 8 tipos de emoções espirituais ele vai tratar mais para frente. E aí Rupa Goswami ele fala que essas raças, essas doçuras espirituais, elas vão se tornando progressivamente mais plenas de felicidade, né? Então, Shantarasa, ela possui uma qualidade, um tipo de doçura e de felicidade espiritual que é superada pela próxima raça, né? Shantarasa é superado por Dasya Rasa, que é superado por Sakya, que é superado por Vatsalya, que por fim é superado por Madhurya, que é insuperável. Mas para o devoto que está situado numa raça, a raça dele é a melhor de todas, né? Então não é que o amigo de Krishna ele se sente lesado porque ele não está situado em Madhurya Rasa, que é mais elevada. Né? Para ele não, para ele a melhor raça de todos é Sakya Rasa, é a raça que ele está, de amizade, né? Então, objetivamente, existe superioridade entre as raças, mas subjetivamente não existe. Para o devoto que está situado numa raça, a raça dele é a melhor e ponto final, né? E Rupa Goswami ele aproveita aqui para lembrar a gente nesse ponto que a raça que desperta num devoto depende das experiências passadas desse devoto. Depende do tipo de raça que ele mesmo resolveu cultivar. Então foi a gente que cultivou um tipo de raça específico, né? Lembrando o que Rupa Goswami fala lá no começo, né, do Néctar da Devoção, lá no primeiro oceano, agora a gente está terminando o segundo oceano. Então lá, né, do meio, né, do começo para o meio do primeiro oceano, Rupa Goswami ele fala que alguém que pode assim meditar e cultivar numa raça, né, é uma pessoa que está praticando serviço devocional puro, né? Não que ela precise ser um devoto totalmente puro, que já não tem mais nenhuma mácula no coração dela, mas o serviço devocional dela tem que ser totalmente puro, ou seja, ela já não tem mais interesses pessoais envolvidos no serviço devocional dela. Ela já está pelo menos na fase de nista, de estabilidade no serviço devocional, né? Ela está fixa no modo da bondade, ela já superou os anartas, ou seja, as contaminações mais grosseiras. Ela pode até ter desejos materiais, mas o desejo de servir o mestre espiritual tem que ser o desejo mais forte no coração dela. Né? Mesmo que ela tenha desejos materiais ainda, esses desejos eles já são pequenos perto do desejo espiritual de servir a missão do mestre espiritual. Né? Então, essa pessoa ela já pode começar a cultivar, meditar em uma raça. Né? Então, se a gente tenta botar o carro na frente dos bois, se a gente tenta cultivar uma raça sem estar pronto para isso, isso é um tipo de problema espiritual muito sério, né? É o que a gente chama de sarradia. Então, é uma pessoa que ainda tem contaminações muito grosseiras no coração, desejos materiais que estão ligados ao modo da ignorância, da paixão, uma pessoa que não está, assim, não purificou sua mente com conhecimento espiritual, não está fixa em servir o mestre espiritual, ela não deve se antecipar, não deve buscar esse tipo de coisa. Isso é para quem já está no nível ali mais avançado, né? É o que Rupa Goswami explica. Esse tipo de meditação, você não precisa ser um Uttama de cara, o devoto mais elevado para poder cultivar uma raça. Mas pelo menos você tem que ser um Madhyama de cara, um devoto que está na plataforma intermediária ali, já muito fixo, né? Muito sério com seu serviço devocional, muito sóbrio, né? Muito purificado pela associação com os devotos, pelo serviço devocional, austero, com coração limpo. Né? Pelo menos esse tipo de devoto você já tem que ser. Você não pode ser um canista, né? Um devoto que está na plataforma inicial do serviço devocional, que ainda experimenta quedas muito grosseiras. Não, esse tipo de pessoa você não pode ser. Né? Se você está nessa plataforma, então você tem que ir se purificando gradualmente, né? Com associação com os devotos, com o serviço espiritual, para poder chegar nessa plataforma de Madhyama Adhikari e aí sim lá começar aos poucos a cultivar uma raça. Então, lembra que lá no começo desse capítulo, Rupa Goswami falou que essa Staibhava, né, que essa emoção, que é a base da nossa raça, ela se divide em 2 tipos, né? Mukherati, que foi o que a gente falou até agora, que é a raça primária, mas ele fala agora também que tem um outro tipo, que é Gaunarati. Gaunarati, ela é uma raça secundária, né? Diferente da primária, que é fixa, que está ali o tempo todo, né? Um devoto, por exemplo, que é amigo de Krishna, é amigo de Krishna permanentemente.
A Gonarati, né? Esse apego secundário, ele surge devido a um avibhava, ou seja, surge devido a um estímulo espiritual, seja por causa de um passatempo, seja por causa, né, de algum evento muito específico. E ele aparece, quando ele aparece, ele se manifesta temporariamente, depois ele vai embora. E quando ele se manifesta, pode ser que a raça primária ela diminua e ela dê o holofote, dê o palco para Gonarati, para essa emoção secundária brilhar, aparecer com mais intensidade, mas depois ela vai embora e a raça primária ela vem à tona. Então, por exemplo, quando Radharani está zangada com Krishna, essa zanga que ela experimenta, essa ira que ela experimentou com Krishna, foi uma raça secundária, foi Gonarati, foi um apego ali por Krishna, né, nesse humor bravo, que é temporário. Depois Radharani esquece a ira dela ali por Krishna, né? Então a Arati dela mesmo, o apego que ela tem por Krishna é em Madhurya Bhava, Madhurya Rasa. Ela é uma amante de Krishna, humor conjugal, né? Mas às vezes esse humor conjugal, ele não some, o humor principal ele nunca some, mas ele diminui um pouquinho para dar vez para um outro humor secundário aparecer, se manifestar mais intensamente, mas o humor secundário ele é sempre alicerçado no humor primário. Então quando Radharani está zangada com Krishna, mesmo a zanga dela é a ira que uma amante experimenta com seu amado. É diferente, por exemplo, da ira que mãe Yashoda experimenta com Krishna quando Krishna faz bagunça. Porque é a ira de uma mãe que está zangada com a traquinagem do seu filho. São duas coisas diferentes. Os dois são zanga com Krishna, os dois são ira com Krishna, mas iras nutridas por uma rata e por um tipo de apego primário por Krishna distinto. Então eles vão dar origem a iras distintas. Olha só que interessante, né? Então, esses humores, essas Gonaratis, Rupa Goswami vai chamar elas aqui de rasa, que é humor, Vishmaya, que é espanto, Utsaha, que é fortaleza, Shoka, que é lamentação, Krodha, que é raiva, que é ira, Baya, que é medo, e Jugupsa, que é repulsa, que é ódio. Depois ele vai dar outros nomes para essas raças, vai dar nomes secundários. Às vezes a gente conhece mais por esses outros nomes alternativos que ele vai dar mais para frente, né? E aí ele fala que Krishna é a fonte de 6 dessas Gonaratis, né? Ele é a fonte do humor, do espanto, da fortaleza, da lamentação, da raiva e do medo. Mas ele nunca é fonte de repulsa, né? O humor de repulsa, ou ele vem do corpo material, às vezes o devoto ele sente repulsa do próprio corpo porque ele vê que o corpo é um impedimento para ele prestar serviço devocional puro, ou então a repulsa ele vai experimentar por outras coisas que ele entende como antagônicas à consciência de Krishna, né? Então ele vai sentir repulsa, sei lá, pelo ateísmo, repulsa por qualquer coisa que ele vê que seja contrária a Krishna, né? E o que acontece nessas Gonaratis, nessas raças secundárias, é que elas vêm vindo forte, e aí se no coração do devoto se manifesta uma raça contraditória, e essa raça contraditória está mais forte, ela aniquila aquela outra. Então, por exemplo, às vezes um amigo de Krishna está muito chateado com Krishna. Então, esse humor de ira aparece. Mas Krishna faz uma coisa muito engraçada, e aí o humor, né, de comédia, vem muito mais forte. E aí ele derrota aquele humor de zanga, de ira, e aí só sobra ele, né? E aí o que acontece? O amigo vai lá e faz as pazes com Krishna, esquece porque que ele estava chateado com Krishna, porque ele foi lá e riu da cara de Krishna e pronto, fez as pazes, né? Então isso nunca acontece com a raça primária. A raça primária ela nunca desaparece. Ela pode diminuir, mas ela nunca vai desaparecer. As raças secundárias, sim, elas podem desaparecer. E aí, Rupa Goswami, ele fala uma coisa muito importante, né? Que a gente vai cultivando a nossa raça, a nossa relação com Krishna, né? E essa raça, ela vai ficando cada vez mais forte. Mas uma pessoa, ela se torna um devoto totalmente puro quando a Staibhava dela, né? Ou seja, a base da raça principal dela com Krishna se torna Atyantika Staibhava, ou seja, se torna uma bhava que nunca mais vai embora, que nunca mais abandona o devoto, né? Então, às vezes um devoto que está avançando ali, um devoto maduro, que está avançando para se tornar um devoto puro, ele experimenta, né, assim, lapsos, né, experimenta amostras da relação dele com Krishna, mas aquele humor vem e vai embora. Então pode ser que, por exemplo, um devoto que está cultivando Sakyarasa, humor de amizade com Krishna, ele experimente bastante essa amizade com Krishna numa hora que ele está ali cantando japa, ou vendo a deidade de Krishna Balarama, ou ouvindo um passatempo de Krishna
engraçado, mas quando ele sai daquele momento, aquilo vai embora, né? E aí ele já... aquela raça de amigo de Krishna some do coração dele. Né? Mas quando o devoto alcança o estágio de Atyantika Staibhava, ele nunca deixa de se sentir como quem ele é no mundo espiritual, de acordo com a identidade dele no mundo espiritual. Então, se ele é amigo de Krishna, ele vai sempre se sentir como amigo de Krishna, mesmo que não tenha nenhum estímulo externo para ele se sentir como tal. Né? Então, é nesse ponto que o devoto fica totalmente fixo em rasa, quando a Staibhava dele se torna Atyantika Staibhava. E sem essa bhava, todas as outras bhavas elas se tornam mais ou menos disfuncionais, né? Então todas as bhavas dependem dessa bhava estar totalmente fixa no coração do devoto, né? E aí uma coisa que acontece é que Rupa Goswami fala que os inimigos de Krishna, eles manifestam a raça secundária sem manifestar a raça primária. E eles muitas vezes manifestam as raças secundárias como Staibhava, como humor predominante no coração deles. Isso nunca acontece com o devoto, né? Então, por exemplo, um inimigo de Krishna, às vezes ele manifesta ira como o humor primordial do coração dele, né? Como Kansa ou Jarasandha, eles estavam primariamente zangados, irados com Krishna, né? Ou então com Jugupsa, com ódio, com repulsa de Krishna. Isso nunca acontece com o devoto, né? O devoto ele pode estar irado com Krishna, mas isso nunca é a base do sentimento dele com Krishna. A base do sentimento dele com Krishna é amizade, né? E porque ele é amigo de Krishna, ele ficou zangado, chateado com Krishna. Ou Vatsalya, ele é pai e mãe de Krishna, né? Ou tem sentimento paterno, materno com Krishna, e ele fica chateado porque Krishna fez bagunça. Ou então é Madhurya, né? Ele é amante de Krishna e está chateado porque Krishna não foi no encontro. Mas a ira, o chateamento, né? Ele nunca é o humor principal. Ele é nutrido pelo humor principal, né? E aí, a partir desse ponto, Rupa Goswami ele vai falar um pouco mais dessa dinâmica que existe entre o humor primário e o humor secundário. Mas hoje a gente vai parando por aqui, porque já foi muita informação. Tá bom, pessoal? Então, a gente se despede por enquanto. Então, qualquer dúvida sobre esse tema, postem aí nos comentários, tá bom? É um tema realmente técnico, com nuances, mas é um tema diretamente relacionado ao assunto mais importante da nossa vida espiritual, que é a nossa relação eterna com Krishna. Tá bom, pessoal? Então, Bhakti Rasamrita Sindhu, Ki Jai, Srila Rupa Goswami, Ki Jai, Srila Prabhupada, Ki Jai. Tenham todos uma ótima semana, fiquem com Krishna. Hare Krishna!